Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, eu tenho 24 anos, eu sou natural de Franca, São Paulo, interior de São Paulo. E a cultura que a gente tem de ser paulista é uma cultura de gírias. Quando eu cheguei aqui em Araguaína, cara, tremendo. Chegava falando, e aí, mano, beleza? E eu tinha apenas 10 anos, mas essa era a cultura que eu vivia. Eu cheguei com um brinco na orelha, cabelo grande, minha irmã tinha piercing, minha família toda é tatuada. Mas essa é a cultura que a gente vivia lá. É a cultura que eu cresci. Foi a cultura que foi imposta na minha vida, não de obrigação, mas foi o ambiente que eu vivia, foi essa cultura. Não que as coisas que eu vivi lá são erradas e as coisas que eu estou vivendo aqui é certa, nem vice-versa, mas era a cultura que eu vivia lá. Então, ou seja, quando eu cheguei em Araguaína, as pessoas me olhavam, meu Deus, esse menino, cabelo grande, brinco na orelha, ele não bate bem da cabeça, né? Cadê os pais dessas crianças, né? Amém? E por outro lado, eu me deparei com uma cultura totalmente diferente. Aqui, quando eu cheguei em Araguaína, era no ano de 2008, mais ou menos, a gente se deparava com uma tranquilidade nas ruas, fora do comum. Mesmo eu vivendo em São Paulo, meus 10 anos de vida, eu nunca sofri um assalto, nunca vivi nada de ruim nesse sentido. E quando eu cheguei em Araguaína, eu vi a tranquilidade, eu sabia que lá em São Paulo existia o que era imposto na cultura de um estado terrível, onde roubo, furto, morte acontece a cada esquina. E me deparando em Araguaína, a tranquilidade de ver gente se assentada na rua, no final do dia conversando, pessoas caminhando tranquilamente, sem nada acontecendo. E eu falei, cara, existe paz e tranquilidade realmente nas cidades, né? Mas infelizmente no decorrer da vida eu me deparei com alguns tropeços aqui em Araguaína que realmente, em um certo momento, eu realmente vi a morte na minha cara. Eu vivi por volta de 2016 um assalto onde eu tentei reagir, eu corri e o rapaz me derrubou. E no momento que ele me derrubou, eu estava próximo à igreja quadrangular aqui na Neblina, e a igreja cheia de grade. Quando eu caí, eu tentei jogar meu celular para dentro. Meu celular, ele bateu e voltou, e eu fiquei muito irado porque meu celular, ele bateu e voltou. E aí nesse momento eu coloquei a mão na minha cabeça e falei, meu Deus, vou ser roubado mais uma vez. E quando o cara pegou o celular, ele simplesmente começou a me bater. E a minha primeira reação, quando ele me deu o primeiro chute, foi olhar para cima em questão de questionar o porquê. E na hora que eu olhei para cima, eu me deparei com a arma na minha cabeça. Meu irmão, se tem o fato de você falar que quando realmente o espírito sai do corpo e você consegue não sentir o que está acontecendo, porque teu espírito não habita, foi aquele momento onde simplesmente eu vivenciei o dia mais tenebroso da minha vida. Uma arma na minha cabeça, um cara me batendo, e eu simplesmente não conseguia questionar, nem perguntar, nada. Meu espírito saiu do meu corpo. E aí o rapaz da moto, ele falou uma simples frase: não atira para não fazer barulho. E naquele momento eu entendi que eu poderia ter morrido. O porquê eu contei toda essa história? Estamos falando sobre culturas. Todo país, todo estado, toda amizade, todo lugar que a gente vai vivenciar uma cultura diferente. Pessoas se reúnem ali a certo ponto e elas estão vivenciando uma mesma cultura, diferente de pessoas que estão vivenciando a mesma cultura de outro ponto. Porém, a Bíblia ela nos traz duas culturas.
a cultura do mundo e a cultura do reino. A cultura do reino é onde a cultura é boa, perfeita e agradável, é onde não existe medo, não existe temor, não existe aflição. E a cultura do mundo é a incerteza do dia de amanhã, é a incerteza do que vamos viver, do que vamos presenciar na nossa vida. E a pergunta é: qual cultura nós temos vivendo? Qual cultura temos imposto no meio da sociedade? Nós temos imposto a cultura de você não pode confiar em mim, você não pode confiar no que eu falo, você não pode confiar nas minhas ações, ou você tem vivido a cultura do reino? Aquela cultura onde a pessoa vai olhar para ti e vai enxergar Cristo, ela vai ter o entendimento de que tudo que você está fazendo, ela tem um propósito, porque não vem de um ser humano, ela vem direto de Deus. Qual cultura você tem vivido nesses últimos tempos? Pensando nisso, eu queria convidar vocês a abrir comigo Mateus 6:10. Mateus 6:10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Para quem não sabe, Mateus 6 é uma conversa de Jesus explicando sobre oração. E do 9 em diante, se eu não me engano, do versículo 9 ao 13, é Jesus nos ensinando a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, e assim por diante. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele nos ensina a orar, mas o ponto que nós vamos entender é: venha o teu reino, ou seja, venha a tua cultura, seja feita a tua vontade, seja feita a vontade de Deus, assim na terra como é no céu. Ou seja, não é que a questão de que a cultura dos céus ela permanece nos céus. Jesus ele veio para trazer e mostrar que a cultura dos céus ela desce, quando simplesmente Ele, sendo Deus, se fez homem, sem nenhum momento deixar de ser Deus, para trazer a cultura, para trazer o perdão, para nos ensinar como sermos cristãos. Então, ou seja, Ele trouxe a cultura dos céus para a terra. Não é que você vai vivenciar essa cultura no céu, você vai vivenciar ela lá, porém ela já começou aqui na terra. E meu irmão, se você não está vivendo ela hoje, tem algo errado na sua vida, tem algo que ainda você não entendeu, você não virou uma chave. A cultura dos céus, ela já veio, ela já se faz presente. Em Gênesis capítulo 1, na criação do mundo, do 1 ao 5, o primeiro dia, se você puder abrir aí, ó. No primeiro dia, o princípio, Deus criando o mundo. Moisés, ele relatou, ele escreveu toda a criação do mundo perante a Deus. Então, vamos entender. Gênesis 1, do capítulo 1, versículo 1 ao 5. No princípio, Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havendo trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite, e foi tarde e manhã do primeiro dia. Então, ou seja, na criação do mundo, o Espírito de Deus ele já habitava, a sua cultura já era presente, e Deus, por saber que a sua cultura era presente, e ela não se mistura com nenhuma outra cultura, Ele faz a separação entre a luz e as trevas. Então, meu amigo, no princípio, na criação de toda a humanidade, Deus ele viu o que era bom e viu o que era ruim, e ao ver o que era bom, Ele separou do que era ruim. Ou seja, o que é bom está de um lado, o que é ruim está de outro lado. Não existe a questão de caminharmos no meio ou caminharmos do outro lado. Não, Deus nos mostrou que existe algo bom. A luz é boa, ela vem, ela te dá alimento, ela te dá sabedoria, ela te ensina, ela te ama, ela te cuida. Então nisso Ele faz a separação. E é onde a gente chega a um primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, que é um ponto que vem sido realmente eficaz
em toda a minha vida cristã, que é: a luz, ela não se mistura com as trevas. Amém? Em Gênesis 3:22, depois do homem ter comido do fruto proibido, através da influência da serpente, Deus, ele diz que agora nós temos o entendimento do bem e do mal. Então não tem como nós fecharmos os olhos e não focar de que nós já sabemos o que é certo e errado. Quando somos criança, isso eu falo por mim mesmo, eu não sabia das coisas. Em um belo dia, eu virei para minha mãe e peguei um folhetinho. Naquela época existia muito folhetinho de supermercado que era entregue nas casas. Eu virei para minha mãe e falei: mãe, compra para mim. Minha mãe falou: mas qual a necessidade, o porquê? Não, porque eu achei bonito, gostei. Não, meu filho, acho melhor não, vamos guardar dinheiro, é melhor vivenciar depois. E eu, inocente como uma criança, falei: não, mãe, compra no cartão de crédito. Simplesmente achando que o cartão de crédito ele era mágico. Você passa o cartão de crédito, você compra o que quiser e você dá seguimento na sua vida. Então, ou seja, eu não tinha um entendimento quando criança de que o cartão de crédito você tem que pagar pelo cartão de crédito, amém? Ele é hoje o terror de toda a humanidade, porque nós temos que pagar o cartão de crédito, mas nós vivemos como se não tivesse importância, se nós passamos à vontade, amém? Mas enfim, eu não tinha um entendimento de que tinha uma ação nenhuma futura sobre aquilo. Então, ou seja, quando nós somos crianças, a gente não tem o discernimento do que é certo e errado. Por isso que Deus fala: guarde as crianças, pois elas ainda não entendem o que é a vida. Elas já nascem com o pecado de Adão, como todos nós nascemos. Porém, elas ainda não conseguem ter um entendimento sobre o bem e o mal que nós temos. Então, se nós temos um entendimento sobre o bem e o mal, por que a gente escolhe o mal, muitas das vezes? O mal, quando eu se refiro ao mal, eu estou se referindo ao fato de não escolhermos o reino de Deus. Não existe um talvez no reino de Deus, não existe um depois no reino de Deus, não existe um amanhã eu faço no reino de Deus. Ou é o reino de Deus, ou não é o reino de Deus. Então, quando a gente leva aquele questionamento: se eu fizer isso, eu estou indo pelo princípio de Deus, e se eu fizer isso, eu estou indo mais ou menos pelo princípio de Deus, significa que a gente está indo completamente para o outro lado. Então, se a gente tem esse entendimento, o porquê de todos os dias das nossas vidas a gente optar pelo outro lado, optar por esse mundo, optar pelas pessoas que não condizem com o que a gente prega, não vivem o que a gente vive, por que a gente escolhe vivenciar situações onde o reino de Deus pode se fazer presente e a gente resolve se calar e não se pronunciar e de uma certa maneira compactar com o que está acontecendo no mundo? Por que durante todos os nossos dias a gente tem vivido isso? O Hudson pregou no primeiro dia explicando o que é cultura e, claro, o que é cultura do reino. E quando ele foi destravar os 7 montes, que eu não sei se todo mundo tem um entendimento, que são as 7 esferas da sociedade, que são igreja, família, governo, educação e ciência, economia e negócios, artes e entretenimento, comunicação e mídia. Ele foi destrechando um por um: igreja, família, governo. Ele foi falando da cultura de um em um. E ele nos mostrou na Bíblia
que é possível vivenciar todas essas esferas vivendo a cultura do reino. A desculpa que nós colocamos de que eu não consigo fazer isso porque eu não tenho a ferramenta certa, ela acaba a partir do momento que a gente olha para esse livro. Esse livro, ele realmente dá os passos que devemos trilhar. Então, quando olhamos para as 7 esferas, quando olhamos para a igreja, nós sabemos que existe a cultura do reino. Então, nós vamos vivenciar a cultura do reino. Quando nós olhamos para a família, nós também sabemos que existe a cultura do reino. Então, nós vamos viver a cultura do reino. Onde eu quero chegar é que, independente de qual esfera nós estamos vivendo, de onde nós estamos, você tem sempre a opção da cultura do reino e a cultura do mundo. Cabe a você escolher. Não tem como eu, Guilherme, o Wellington, Martin, escolher a cultura por você. O pastor, ele pode vir pregar aqui todo dia e você vir todo dia. Se ao momento que você sair daqui, o que ele pregou não for algo da tua escolha, é em vão. Amanhã você vai chegar no seu serviço, você vai chegar na sua faculdade, você vai chegar no seu círculo de amizade e não vai vivenciar a cultura do reino, você vai vivenciar a cultura do mundo. Porque nós somos seres humanos e nós habitamos no mundo. Nós já nascemos com esse pecado. Mas às vezes nós esquecemos que um cara, ele amou a gente de uma forma tremenda e ele veio e aos pés da cruz, como o Wellington pregou ontem, ele carregou o pecado da humanidade toda, sem ao menos cobrar algo de você. Ou alguém aqui paga uma taxa mensal pelo pecado que foi entregue na cruz? Porque eu não pago essa taxa mensal, porque eu sei que ele fez isso de graça, porque não existe preço no mundo que se pagaria pelo que Jesus fez na cruz por você. Então, se ele fez na cruz por você, é porque ele livrou todo o seu pecado. Ele rasgou o véu, ele quebrou a sua humanidade para falar: ei, meu filho, agora você vai estar ligado ao Pai, porque quando você aceita o nome de Jesus, você é revestido pelo seu poder. E onde está o Senhor Jesus? Está sentado à direita de Deus Pai. E se você aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador, meu irmão, hoje mesmo você está lá ao lado do Pai. Mas o que te impede de realmente vivenciar a cultura do reino ao lado do Pai é a sua mente, é a minha mente. Ela é o nosso empecilho, porque ela é carnal. Ela é a cultura do mundo. Abre para mim aí Gênesis 1, capítulo 1 ao 5 de novo, por favor. Deus, no princípio, quando Ele cria o céu e a terra, ela era de forma vazia e havia trevas sobre a face do abismo. O que o autor quer dizer com isso? Trevas sobre a face do abismo. O abismo, ele é algo depois do solo, ou seja, é aquele buraco que está depois de onde nós estamos. Então, ou seja, nós estamos na terra e o abismo seria a atmosfera. Aquilo seria um abismo, ou seja, a terra plana é onde nós estamos e o abismo é abaixo de onde nós estamos. Então, ou seja, se havia trevas sobre a face do abismo, acima do abismo havia trevas sobre toda a terra. Então, se havia trevas sobre toda a terra, onde estava o Espírito de Deus se ele não se mistura? Sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, ou seja, desde a criação do mundo a gente entende que a luz, ela sempre vai estar acima das trevas. E em nenhum momento ela vai estar junto ou abaixo das trevas. Deus nos mostra isso. Não é nenhuma pessoa que está te falando, não é o teu amigo que está te mostrando. É simplesmente Deus te mostrando que o Espírito dele se move sobre as águas. Em um certo ponto, Deus disse: haja luz.
E quando ele diz esse haja luz, e ele se depara com tudo isso, e ele vê que era bom, eu imagino Deus dizendo assim: a luz é muito boa. Pensa na melhor coisa que você tem na sua vida. Pensa naquela comida que você come e você fala: que comida boa. Pensa naquele filme que você assistiu e você fala: que filme bom. Pensa naquela viagem que você fez e fala: que viagem boa. Deus, quando Ele criou a luz, Ele fala: a luz é muito boa, ela é única. Por entender que a luz ela é muito boa, ela é única, nesse exato momento Ele já separa a luz e as trevas. E disse Deus: haja luz. E havendo luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Ele apenas nomeou para que a gente entendesse que dia seria bom e a noite seria ruim. Ah, Guilherme, como você tem certeza disso? No final do versículo 5, quando Deus chama a luz de dia e as trevas de noite, Ele encerra dizendo: e foi tarde e manhã do primeiro dia. Se nós formos ler todos os dias da criação do mundo, no final de cada versículo você vai ler essa mesma frase: e foi manhã e tarde do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo dia. Por que foi manhã e tarde? Deus trabalhava em horário comercial? Não, é simplesmente porque Ele, sendo Deus, Ele não mente, Ele não é homem nem filho do homem para que minta. Então, ou seja, quando Ele diz que a luz é dia e as trevas é noite, e Ele faz a separação entre a luz e dia, entre as trevas e a luz, simplesmente Ele fala: eu não vou habitar nas trevas, eu não vou me relacionar com as trevas. Então, se Ele não vai se relacionar com as trevas, imagina fazer a criação, toda a criação da humanidade durante as trevas. Se Ele simplesmente nomeou a luz de dia e as trevas de noite, como que Deus, sendo Deus, Ele vai trabalhar de noite? E Ele mostra isso a cada dia. Ele mostra, foi manhã e tarde, do primeiro, do segundo, do terceiro dia, porque Ele é Deus. E Ele diz: não se compactem com as coisas desse mundo, não vivam as coisas desse mundo. Há uma separação que nós, como cristãos, temos que entender. Por muito tempo a igreja ficou calada, nós fechamos em uma caixinha, aonde as coisas que estão no mundo, elas são pecados, elas não convêm, e quando ela é trazida, ela vem para dentro da igreja, a gente meio que tem dá um pé atrás. O fundo preto, a gente meio que tem um entendimento de que o fundo preto é uma boate, porque você pode ver que facilita a questão da iluminação. Então, fundo preto dentro da igreja, o que está acontecendo? A humanidade está vindo para dentro da igreja, ou a igreja tem que estar, ou não é a igreja que tem que ir para a humanidade? Mas quando a gente se depara com coisas do mundo dentro da igreja, a gente acaba se esquecendo de uma coisa: tudo que foi criado pertence a Deus. Então, ou seja, Satanás, ele não tem poder nenhum sobre a humanidade, ele não tem poder nenhum aqui na terra, ele não faz nada se Deus não permitir. Então, ou seja, tudo que foi criado, foi criado para Deus, foi criado por Deus. Então, ou seja, um fundo preto foi Deus que criou, meu irmão. Tem um propósito desse fundo preto, tem um propósito dessa iluminação,
tem um propósito de uma música com algum instrumento que você nunca ouviu. Não significa que ele está lá no mundo, que ele pertence ao mundo. Não, ele pertence a Deus. Então, ou seja, quando você se depara com algo que não é o costume da igreja, você não tem que focar em, meu Deus, estão saindo da diretriz. Não é isso. É porque a igreja está entendendo que não podemos nos calar, não podemos aceitar de que as ferramentas que hoje são usadas para propagar guerras, festa, folia, elas são ferramentas que nós não podemos usar para o reino. Muito pelo contrário, o mesmo som que nós utilizamos para pregar para a multidão, para espalhar a palavra de Deus, para engrandecer ao nome de Jesus, para louvar, esse som ele é usado do lado de fora para causar caos, destruição. Se você passar na Via Lago hoje, vai estar uma estrutura montada para o carnaval, eu acho que no Marujo, e você vai se deparar com um som, e você vai se questionar, mas existe um som na igreja e existe um som no Marujo. São ferramentas, só que uma ferramenta ela está sendo usada para a igreja, para Cristo, e a outra ferramenta ela está sendo usada para destruição. Então, ou seja, a ferramenta ela não condiz com a cultura do reino, muito pelo contrário, ela é utilizada para propagar a sua cultura do reino, amém? O segundo ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é a questão de pertencermos a Deus, amém? Abra comigo João 17, capítulo 14. Amém. Diz assim: eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Em João é uma conversa de Jesus com seus discípulos, e depois dessa conversa com seus discípulos, Jesus ele para e começa a orar a Deus, e no meio dessa oração ele diz isso, que após entregar a mensagem de Deus, o mundo tem raiva deles, porque eles não pertencem ao mundo da mesma forma de que Jesus também não pertencia. Mas espera aí, Guilherme, nós vivemos num mundo que se eu receber algo de Deus, eu vou ser crucificado, eu vou ser apedrejado, eu vou ser perseguido, eu vou ser até morto. Mas o porquê? Em Gênesis, na criação, quando nós vemos o abismo e que as trevas habitam sobre o abismo, e que a luz, que o Espírito de Deus habita sobre as trevas, nós entendemos que o Espírito de Deus ele estava no mundo. Então, ou seja, essa garrafa é de água. Se eu encher ela de algo quente, ela vai derreter, certo? Então simplesmente ela não pertence a esse lugar, porque se o objetivo da garrafa é ser um recipiente de água e eu colocar algo quente que ela derreta, o algo quente não pertence a ela. Mas quando nós deixamos a nossa água fora da geladeira, ela esquenta, não esquenta? Interessante, né? Mas ela não pertence, mas ela também não vai estar machucando. Wellington, você que trabalha com comida, se você pega algo feito e não coloca na geladeira e deixa por muito tempo guardado, ele vai ter sua data de validade, bem, tranquilo. Porém, se algo feito
você pega, coloca na geladeira e depois você tira da geladeira. A validade diminui, não diminui? Simplesmente nós habitamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Nós temos um prazo de validade. E o mundo tem o seu prazo de validade. Quando nós formos retirados desse mundo e o mal habitar, ele terá um prazo de validade de 1000 anos. Então, ou seja, a água quente ela não pertence, mas ela dá sustentação a esse mundo, para que nós vivemos, as pessoas sejam alcançadas. E quando formos retirados, quando o Espírito de Deus ele se retirar, o mundo ele terá um prazo de validade. Então, ou seja, não pertencemos a esse mundo, mas nós habitamos a esse mundo. E por nós habitarmos a esse mundo, nós temos a seguinte função, que é propagar ao reino de Deus aqui. Quando somos perseguidos por pessoas que não têm um certo entendimento, ou muito pelo contrário, se você parar para conversar com um ateu, você vai ver que ele sabe de Bíblia muito mais que você. É algo que eu não consigo ter esse entendimento ainda. Por que um ateu ele se dispõe tanto a estudar a Bíblia para não seguir ela? Então, ou seja, quando nós somos atacados por essas pessoas que não tiveram um primeiro amor, que não entenderam a cultura de reino, e nós se negarmos ao nosso propósito, nós estamos sendo convincentes, nós estamos vivenciando e estamos aceitando a cultura dele para a nossa vida. Então sim, meu irmão, se você for perseguido por toda a sua humanidade, significa que Deus está agindo através da sua vida. Deus está agindo no seu dia a dia, Deus está agindo sobre você. Em Marcos, capítulo 14, versículos 61 e 62, diz assim: mas Jesus permaneceu em silêncio, e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é Cristo, Filho de Deus bendito? E Jesus disse: sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens dos céus. Na consequência desses versículos de Marcos, o rapaz que perguntou, o sumo sacerdote que perguntou, ele se ira de uma forma tremenda, pois eles estavam procurando jeitos de crucificar a Cristo, jeitos de mostrar que Jesus estava errado. Então, quando Jesus simplesmente fala: eu sou filho de Deus, esse cara ele se ira de uma forma tremenda, ele sai quebrando as coisas, e ele a confronta ao rei, para que o rei mande crucificar Jesus. Esse cara ele está representando toda a humanidade, quando você vira para todos os seus irmãos e diz: ei, eu sou filho de Deus, cara, o que você está fazendo ou está falando não vai me atingir. Se for preciso que eu seja morto numa cruz, eu vou ser morto numa cruz pelo meu Senhor Jesus, porque Ele me amou, Ele me cuidou, Ele carregou todos os pecados nas costas, e em nenhum momento Ele virou para mim e falou: filho, está vendo o que eu estou fazendo? Está vendo o que eu passei por você? E você simplesmente vai e vira as costas para mim? Em nenhum momento Ele te fala isso, em nenhum momento Ele te impõe isso, Ele não te julga. Muito pelo contrário, por te amar de uma forma tremenda, Ele carregou aquela cruz, foi pregado, foi crucificado, foi morto, desceu no inferno e ressuscitou. Ele não fez isso para que ele fosse o ator principal da peça, aquele que tem toda a luz e a atenção. Ele não fez para chamar a atenção, Ele não fez para falar: ei, eu sou poderoso, ninguém aqui consegue fazer o que eu faço. Não, meu irmão,
por entender que o único meio da humanidade ser salvo, Ele se fez homem, Ele viveu como homem, todos os dias da sua vida. Jesus foi carpinteiro por toda a sua vida, e Ele apenas, o ministério de Deus começou com 33 anos, e logo em seguida Ele morreu. Ou seja, Jesus foi mais carpinteiro do que o próprio pregador, entendeu? Para quê? Para que nós entendamos que o nosso ministério, ele é o nosso trabalho, ele é o que vivemos. Jesus, eu tenho certeza, a Bíblia não relata esse período onde Jesus é carpinteiro, mas eu tenho certeza de que todo esse período em que Jesus está trabalhando e não começa o ministério, Ele estava no seu dia a dia de trabalho, e Ele conversava com o Pai, e Ele falava: meu Deus, meu Pai, como é bom poder estar na Tua presença, onde quer que eu esteja. Eu estava sentado ao Teu lado, Pai, mas hoje eu estou aqui na terra, Deus, e mesmo assim a Tua presença, ela habita em mim, Pai. É tão bom saber que não existe limite entre o céu e a terra. É tão bom saber, Jesus, meu Pai, que independente do caminho que eu trilhar, o Senhor vai estar comigo, de que no meu dia a dia a Tua presença, ela vai ser real na minha vida. Jesus, eu tenho certeza que Jesus, durante todo esse período de que Ele foi carpinteiro, em nenhum momento Ele deixou de ser filho, em nenhum momento Ele deixou de ser Deus, mas Ele fez tudo isso para que nós tivéssemos o entendimento de que é possível viver a cultura do reino aqui na terra, que é possível a gente deixar o que a humanidade tem nos pregado, tem nos imposto de lado, e simplesmente vivenciar aquilo que Deus tem para a gente. O terceiro ponto e o último ponto que eu queria trazer para a gente é a cultura do amor de Deus. Você poderia abrir eu acho que é um versículo que todo mundo sabe de cor salteado, João 3,16, amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ontem a gente saiu para lanchar, e eu tenho um casal de amigos que estão noivos, e ele fez uma escolha de um sanduíche, e ela fez uma outra escolha de sanduíche. E ela, ao ver que o sanduíche dele estava muito bom, ela foi e mordeu um pedaço. Aí ela foi, mordeu outro pedaço, e ele: mas por que você não pediu o mesmo que eu? Aí ela: porque eu não sabia que o seu ia ser tão bom, mas agora eu quero comer o seu. E aí simplesmente ela vira para ele e fala: mas você vai ser meu marido, você tem que fazer tudo por mim. E naquele momento a gente brincou e falou: morrer por você é diferente de dar comida para você. É bem diferente. Morrer talvez é mais fácil do que eu pegar a minha comida e te entregar, entendeu? Talvez seja mais fácil. Dependendo da comida, pode causar um conflito, amém? Mas o ponto muito interessante é: você sabe de alguém que morreria por você? Tentam comparar o amor de Deus com a gente pelo amor de mãe, que todo mundo fala que mãe ama seu filho, ela entrega a vida pelo seu filho, né?
é válido, né? Todo mundo tem o entendimento de que a nossa mãe morreria por nós, né? Todos nós sabemos. Mas será que eu morreria por vocês? Será que teu marido ou tua esposa, ele realmente se entraria na frente de um trem por você? Da boca para fora a gente pode até falar, eu morreria por você. Quando a gente está tendo aquele relacionamento, a gente está conquistando, virar para nossa namorada na época e falar, eu morreria por você, amor. Pode ter certeza. Meu amigo, mas na hora do vamos ver, as coisas elas são um pouquinho diferentes, né? O Wellington me trouxe uma teoria que realmente eu nunca tinha parado para pensar. Nós não temos medo da morte, porque todo mundo sabe que uma certa hora vai morrer. A única certeza da vida é a morte. A gente não tem medo da morte. A gente tem medo de morrer, mas a gente não tem medo da morte. Mas o porquê que a gente tem medo de morrer? Porque a gente tem medo de não viver tudo aquilo que a gente quer viver. Por isso que a gente tem medo de morrer. Porque a gente sabe de tantas coisas que a gente tem para viver. Então, se hoje eu, que tenho 24 anos, ainda não tenho filhos, não criei toda a minha geração, não vivenciei as coisas, eu, Guilherme, tenho medo de morrer, porque eu falaria, cara, eu tenho tanta coisa para viver. Mas Jesus não. Jesus, ele se fez presente em toda a criação, em todo período ele se fez presente, porque ele é Deus. Então, se Deus é presente, Jesus estava presente na criação do mundo, nos dia a dias, tudo que aconteceu, Deus estava presente. E quando, vendo que a única salvação da humanidade era que ele vivesse como 100% homem, e ele vem para a terra, e ele habita aqui na terra, todos os seus dias como homem, e com 33 anos, eu falei que eu tenho 24, e eu tenho medo de morrer porque eu ainda tenho muita coisa para viver. Eu tenho certeza, se eu perguntar para alguém de 50 anos se já está bom, se já pode morrer, vai me falar a mesma coisa. Ainda não, eu ainda tenho muita coisa para viver. Jesus, com 33 anos, por entender todo o seu propósito, por entender o porquê que ele veio, ele morreu. Mas antes de morrer, por ele ser 100% homem também, em uma oração ele pede ao Pai, se possível, afasta-se de mim esse cálice. Jesus também não queria morrer, cara, mas ele entendeu o propósito dele. Ele veio aqui na terra, da mesma forma que ele entendeu o propósito de Judas. Judas tinha que existir para que toda a profecia se cumprisse. Então, por Jesus entender todo esse propósito, ele morre. E naquele momento ele deixa de ser 100% homem e continua sendo 100% Deus. Então, ou seja, toda vez que alguém te falar, eu morreria por você, você vai falar, amém, eu creio. Mas no final você vai saber que o único que morreu por você é o Jesus.
Essa é a cultura do amor de Deus. A cultura do amor de Deus, ela é composta simplesmente por um ser humano que entregou a sua vida para que hoje você tivesse vida. A gente não pode esquecer que Jesus, ele continuou sendo Deus, mesmo sendo 100% homem. Ou seja, uma coisa é uma coisa e outra coisa também é uma coisa, porque Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Mas o 100% homem morreu, sofreu, suou sangue. Alguém aqui já suou sangue? Dizem que a dor que Jesus sentiu é a dor de cabeça do homem, né? Nós homens é a mesma dor de cabeça, brincadeira. Que a gente tem de que um parto natural da mulher é a mesma coisa que um homem sentiu uma dor de cabeça, gente. Pode ter certeza que a dor que as mulheres sentem no parto é a mesma dor de cabeça que a gente sente, viu? Brincadeira. Mas a dor que Jesus sentiu foi tão grande, em toda a carregada de cruz, que eu não consigo imaginar alguém que suportaria 1/3 daquela dor. Por amor a gente faz loucuras, a gente atravessa estados, a gente deixa de comer para poder ir a tal lugar, a gente faz 1001 loucuras. Eu não consigo expressar a maior loucura que eu faria pela minha esposa ou pelos meus pais, eu não consigo imaginar. Mas morrer é a maior forma de amor, é a maior forma de expressar o seu amor. Essa é a cultura de Deus. A cultura do reino, quando a gente é pequeno, no Velho Testamento, em Hebreus, vai dizer que Deus é aquele que vê tudo, sabe de tudo. Então, quando nós errarmos, Ele vai saber, vai nos corrigir, vai trazer um dilúvio, vai trazer destruição. Ele corrige porque Ele é Pai. E o Pai, às vezes, Ele precisa dar uma correção para que o filho tenha um entendimento. Mas a cultura de Deus, a cultura do amor de Deus, ela vem da criação. Porque se na criação Ele não soubesse, Ele não quisesse impor o amor, quando Ele vê que a luz é boa, Ele não faria separação. Se Ele não quisesse pregar o amor dEle, se Ele não quisesse fazer que nós entendêssemos que Ele nos ama, quando Ele diz que a luz é boa, Ele deixaria a luz e as trevas, para que a gente, quando vivesse a luz, a gente também vivesse as trevas naquele momento, sem nenhuma explicação. Mas por Ele te amar, Ele simplesmente pega o que é melhor e separa do que não é bom. Se você chegar em casa para o seu filho ou para o seu amigo, você não vai dar uma cadeira quebrada para ele sentar. Você vai dar uma cadeira boa. Você não vai dar uma comida estragada para ele comer. Você vai dar uma comida boa. Porque você gosta, você quer que ele se sinta bem, você quer demonstrar que você se importa. Deus, quando Ele faz a separação da luz e das trevas, Ele está falando: ei, meu filho, vem cá. Eu sei o que é bom e o que é ruim. Então eu separei o que é bom e o que é ruim. E em nenhum momento eu vou deixar o que é bom viver com o que é ruim. Então vem cá. Vamos para a luz. Se você entrar nessa igreja escura de noite, se vocês quiserem fazer o teste, eu venho com vocês. A gente deixa as cadeiras desse jeito e a gente entra tudo escuro. Se você entrar aqui tudo escuro,
Você sabe me dizer em quantos lugares você vai bater dentro dessa igreja? Você já imaginou você entrando reto e batendo naquele compensado ali de ferro, chamando uma canela no meio dele? Pá! Mas se você pegar a luz e iluminando o caminho que você está trilhando, você não vai bater no compensado, você não vai bater na cadeira, você não vai bater nas pessoas, porque a luz é boa, ela ilumina os seus passos, ela é diferente das trevas, que ela te dá incerteza para onde você está indo, e ela te machuca. Quem temos escolhido? Como temos escolhido guiar os nossos dias? A gente tem fechado os nossos olhos e indo e ver o que acontece. Amanhã eu não sei se eu vou comer, amanhã eu não sei se eu vou descansar, não sei. Ou a gente tem pegado a luz e guiado. A gente tem feito a escolha de eu quero saber para onde eu estou andando, ou eu tenho andado sem saber se eu irei me machucar. Para a gente encerrar, coloca de novo Mateus 6:10, por favor. Toda vez que nós orarmos, louvarmos, ou até falarmos para outras pessoas, ou para nós mesmos, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra, como é nos céus. A gente está declarando: venha a sua cultura, faça a tua vontade, da mesma forma que é feita nos céus, aqui na terra. A gente está pedindo: Deus, por favor, Deus, venha o teu reino. Por favor, Pai, faça sobre toda essa terra a tua cultura. Deus, estamos cansados, Pai, da incerteza do amanhã. Estamos cansados, Deus, de saber se vamos viver ou não amanhã. Estamos cansados, Deus, de ser enganados, de ser oprimidos. Deus, estamos cansados, Pai. Venha o teu reino. Senhor Jesus, traga essa cultura sua, nos ensine que o teu amor, Pai, ele é o que eu devo carregar para a minha vida, e que quando aquele irmão me trouxer uma palavra de tropeço, que ele me trouxer algo que vai me tirar do teu espírito, Deus, que eu tenha um entendimento de que o que habita em mim é a tua cultura, porque eu quero que seja feita a sua vontade, porque a sua vontade, Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela não é a minha vontade de que hoje eu quero o bem, mas amanhã talvez eu não queira. Talvez hoje eu vou chegar em você e vou te abraçar, e vou sorrir, vou conversar, e o seu coração vai se alegrar, mas amanhã eu não sei se eu vou ao menos olhar na sua cara, e se isso vai te ferir. Então, Senhor Jesus, faça a tua vontade, porque eu quero viver aqui na terra o
que há nos céus. Eu não quero esperar eu morrer para simplesmente contemplar a tua cultura, para contemplar a tua glória. Eu não quero ter que esperar 50, 60, 70 anos, Deus, para viver o que o Senhor tem para mim. Eu não quero esperar isso, Deus. Eu quero viver aqui. Se o Senhor me colocou aqui, é porque o Senhor sabe que eu sou capaz de viver aqui na terra a tua cultura. Eu sou capaz de viver aqui na terra dias bons, dias felizes. Eu sou capaz, Senhor Jesus, de viver a vida que o Senhor preparou para mim todos os meus dias, independente se eu estiver na igreja, ou se eu estiver no meu trabalho, ou se eu estiver na minha faculdade, onde eu estiver. Deus, eu quero viver a sua cultura todos os dias da minha vida. Eu quero viver a cultura dos dias felizes. Eu quero viver a cultura de que as ruas são de ouros. Eu quero viver a cultura de teu Espírito, ele é inabalável. Eu quero viver a cultura do amor, Deus. Eu quero todo dia acordar de manhã cedo e saber que o Senhor me acompanhará, em saber que onde o meu pé pisar, a tua presença ela estará comigo, a tua luz ela iluminará. Eu quero viver, Senhor, tudo que o Senhor tem para mim, e em nenhum momento disso eu quero optar pelas coisas desse mundo. Mateus 5: Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguirão os profetas que foram antes de vós. Exaltai e alegrai-vos, porque vosso é o galardão dos céus. Que todo no nosso decorrer das nossas vidas, que tudo aquilo que a gente fizer, se todo dia que a gente falar a palavra de Deus, a gente for confrontado, a gente lembre: exaltai e alegrai-vos, porque o que tem para mim já está guardado no céu. O hoje, ele apenas é uma ferramenta. Tudo que eu tenho hoje é uma ferramenta. O que realmente me pertence está guardado. E ele não é algo pequeno. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim nas terras como nos céus.